Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre semelhança entre polígonos. Mas antes é necessário relembrarmos algumas coisas. Primeiro, o que é polígono? Polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas ligados por suas pontas. Os polígonos são fechados e nenhum segmento de reta cruza outro, certo? Então, nós temos aí dois exemplos de figuras onde a figura A ela é um polígono e a figura B não é um polígono, tá? Porque ela apresenta uma abertura ali em cima, tá certo? E aí também tem um outro conceito que é muito importante a gente lembrar, que é o que é ser congruente. Então, congruente é ter a mesma medida. Aqui a gente tem um exemplo entre dois triângulos e você percebe que eles são congruentes porque eles apresentam as mesmas medidas, certo? E também tem a outra definição, outro conceito que também é muito importante, que é o que é ser proporcional. Tá? Proporcional é quando possui uma relação idêntica, né? Então a gente pode ter um exemplo aqui. Vamos pensar em um carro. Um carro com 30 litros ele percorre 300 quilômetros. Se ele dobra a quantidade de litros, ou seja, ele coloca 60 litros, ele começa a percorrer 600 quilômetros. Então, se ele dobrou o litro, a quilometragem também dobrou. Então, se ele tiver 120 litros, ele vai poder percorrer 1.200 quilômetros. Tá? Então, são dois conceitos muito importantes que a gente tem que conhecer, que é de congruência e de proporcionalidade. Tá? Então, a partir daí, a gente pode já apresentar quais são as condições para que nosso polígono ele seja semelhante. Então, nós temos duas condições. A primeira é: as medidas dos lados correspondentes devem ser proporcionais. Temos um exemplo aqui de dois retângulos, tá? E se fizermos a relação entre os lados correspondente do nosso retângulo maior com o menor, a gente vai poder escrever essa seguinte relação: 6 quartos igual a 3 meios. Tá? E aqui a gente já pode observar, isso aqui é proporcional, porque se eu simplificar o 6 quartos, isso aqui vai me trazer um resultado 3 meios, tá certo? Mas para não ficar dúvida, se a gente pode aplicar aqui o X-Men, né? A regra da proporção, né? Então vai ficar o quê? O 6 vezes 2, que vai ser igual a 3 vezes 4, e aí a gente vai perceber que os dois resultados são iguais, tá? Então confirmando a proporcionalidade entre as figuras, tá bom? E a segunda condição é entre os ângulos, onde os respectivos ângulos eles devem ser congruentes. Então nós temos o exemplo aqui entre dois triângulos que, independente do tamanho deles, a gente pode observar que os ângulos internos aí eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, tá bom? Sabendo disso, a gente pode verificar o seguinte: se os dois polígonos abaixo aqui são semelhantes, então a gente tem aí duas figuras, tá? Dois polígonos, e precisamos saber se eles são semelhantes. E para a gente saber isso, a gente precisa verificar as duas condições que acabamos de falar. Bom, logo de cara aí a gente pode observar aí que os ângulos eles são iguais. Então, se os ângulos são iguais, então isso está dizendo que os ângulos são congruentes, certo? Beleza, mas não só isso é necessário para a gente afirmar que o polígono é semelhante. A gente precisa verificar a relação de proporcionalidade entre os lados. Precisa fazer as seguintes relações. Vamos fazer a relação do maior para o menor, tá bom? Só que precisamos verificar o seguinte: a nossa figura A ela está de cabeça para baixo, então
para não ter confusão, vamos prestar bem atenção. Observe que o meu lado FG da minha figura maior, ela corresponde ao lado ED da figura menor, tá bom? Então, a gente vai ter as seguintes relações aqui, ó. JF corresponde ao lado EA, o FG corresponde ao lado ED, o GH corresponde ao lado DC, o HI corresponde ao CB e o JI corresponde ao lado AB, certo? E substituindo isso pelos valores que estão apresentados ali na figura, a gente vai ter essa seguinte relação, né? E se efetuarmos as divisões de todas as frações aí, ou seja, 4 dividido por 2, 2 dividido por 1, 2,83 dividido por 1,41, o resultado que vai ser apresentado para a gente vai ser justamente 2, tá? E isso configura um polígono semelhante, tá? Porque todos os resultados foram iguais, certo? Para esse resultado aí, dá-se um nome de razão de semelhança, ou seja, a razão de semelhança entre os polígonos é 2, certo? Então vamos ver um outro exemplo aqui. Então, a gente agora aqui tem dois triângulos, tá? Que os ângulos aí já denuncia a congruência entre eles, né? Então, basta a gente verificar agora a relação dos lados, se são proporcionais. E aí, da mesma forma, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a relação do maior para o menor, tá? Isso não quer dizer que seja uma obrigação, do maior para o menor, certo? Você pode fazer do menor para o maior, não tem problema algum, tá? É uma escolha minha, aqui, fazer do maior para o menor. Então, eu sei que o meu lado FD, ele corresponde ao lado CA, o meu lado FE corresponde ao lado CB e meu lado TE corresponde ao lado AB. Então, isso aqui vai ser escrito dessa forma, tá? E substituindo os valores, vai ser isso aqui, tá bom? Então, se eu efetuar as divisões, aí o resultado vai ser 2 novamente, tá? Professor, sempre será 2? Não. Isso simplesmente foi uma coincidência, tá bom? Mas pode ser qualquer resultado, contanto que os resultados sejam iguais, tá? Vai configurar um polígono semelhante, tá bom? E aí a razão de semelhança entre os polígonos é 2, certo? Além disso, a gente também pode fazer a razão de semelhança entre as áreas e entre os perímetros das figuras, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Sabendo que as figuras abaixo são proporcionais, determine a razão de semelhança entre as áreas e perímetros da figura. Então eu vou utilizar um exemplo aqui que a gente utilizou lá atrás, que é dos dois retângulos, e agora a gente vai buscar a razão de semelhança entre as áreas e entre os perímetros dessas figuras, tá certo? Então, lembrando que área de retângulo é calculado por base vezes altura, e o perímetro é simplesmente a soma de todos os lados, então a gente tem aqui a área do retângulo maior, ele vai ser 6 vezes 3, né, que vai ser 18, e o perímetro vai ser a soma de todos os lados, que vai ser 18, tá bom? Do retângulo menor, eu vou ter que a área é 4 vezes 2, que dá 8, e o perímetro, somando tudo, vai ser 12, certo? E aí o que acontece? Quando eu faço a razão entre a área do maior e a área do menor, eu vou ter o seguinte resultado. A razão vai ser 9 quartos, tá? E quando eu faço a razão entre os perímetros, eu vou ter como resultado 3 meios, certo? Então, a razão entre as áreas é 9 quartos, a razão entre os perímetros é 3 meios, certo? Daqui, a gente pode sinalizar algo muito importante,
fazendo a relação entre a razão de semelhança que a gente calculou lá atrás, junto com a da área e do perímetro, tá? Vamos ver? Eu tenho essa figura, a mesma figura, né? Vamos relembrar aqui qual foi a razão de semelhança que deu lá entre os lados. Então, a nossa razão de semelhança entre os lados lá deu 3/2, tá? Se a gente faz a razão de semelhança entre os perímetros, que foi o que a gente acabou de fazer, ele apresentou também o resultado como 3/2. Então, aqui eu já posso dizer o seguinte, que a razão de semelhança entre os perímetros ele vai ser igual à razão de semelhança entre os lados, certo? E por fim, qual a razão de semelhança entre as áreas dessas duas figuras? O resultado foi 9/4. Qual é a relação que eu posso fazer entre a razão de semelhança entre as áreas e a razão de semelhança entre os lados? E a razão de semelhança entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança entre os lados, tá bom? Então, é como se eu pegasse ali a razão de semelhança entre os lados e elevasse ao quadrado, tá? Resolvendo, eu vou ter a razão de semelhança entre as áreas, certo? Então, por hoje a gente para por aqui e até a próxima aula.